Sabe quando você procrastina algo importante? Desiste antes de tentar? Ou simplesmente não se expõe por medo de errar? Você já parou para pensar que talvez isso não seja preguiça ou falta de vontade? Isso pode ser algo muito mais profundo. É uma forma que você encontrou para se proteger. Meu nome é Isabela Matos, eu sou psicóloga e nesse canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, comunicação e relacionamentos. Então, se você ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever e se você já é inscrito, é um prazer enorme te receber aqui novamente. Mas afinal, o que é autossabotagem? É quando você procrastina algo que, na verdade, você queria aproveitar. É quando você deixa de se expor por medo de errar. É quando você desiste de algo sem nem ao menos ter tentado. Ou seja, é um conjunto de comportamentos que muitas vezes nós repetimos sem nem perceber, mas que acabam atrapalhando e prejudicando os nossos objetivos, desejos e também o nosso bem-estar. E olha que contraditório. Você quer que as coisas deem certo, mas ao mesmo tempo faz tudo para que elas não deem certo. Imagine que lá atrás, quando você era criança ou adolescente, você se machucou emocionalmente. Pode ter sido uma rejeição, uma crítica pesada, uma situação que você se sentiu humilhado ou incapaz. E o que seu cérebro fez com isso? Ele criou uma espécie de sistema de defesa para que isso não aconteça de novo. E aí, sempre que você se aproxima de uma situação parecida, uma oportunidade nova, um desafio, algo que exige que você se exponha, esse sistema é acionado. E o que você faz? Se protege, adia, desiste, sabota. Não porque você é fraco, mas porque você está tentando não sentir aquela dor de novo. O problema é que esse sistema de proteção que funcionava lá atrás, hoje te aprisiona e te afasta dos seus objetivos. Então fica comigo até o final, que eu vou te mostrar exatamente como você pode quebrar esse padrão. Eu vou te ensinar a trocar a autocrítica por responsabilidade, a respeitar os seus próprios limites de maneira prática para construir a sua autoconfiança de verdade e parar de se sabotar antes mesmo de tentar. Na prática, quando você não confia em si mesmo, você não se sente capaz de sustentar os seus erros, as frustrações ou as consequências das suas escolhas. Então, para se proteger emocionalmente, você passa a evitar, a adiar ou até mesmo estragar as oportunidades. Pensa comigo, se eu tentar e falhar, vai provar que eu sou incapaz. Se eu me expor, eu posso ser rejeitado. Ou ainda, se eu der certo, vão esperar mais de mim e eu não vou dar conta. E qual o resultado disso tudo? Procrastinação. Você desiste antes de começar, não se posiciona quando deveria, não conclui seus projetos e se cala quando deveria falar. E sabe o que é mais doloroso nisso tudo? Cada comportamento sabotador vira uma prova interna contra você mesmo. A sua mente começa a criar evidências. Tá vendo? Eu nunca termino nada mesmo. Eu não consigo sustentar as minhas decisões. Eu não sou confiável nem para mim. É como se você tivesse medo de falhar e por isso não tenta. E aí, por não tentar, você se sente fracassado. Virou um ciclo, percebe? Agora você deve estar se perguntando: se é tão ruim, por que que eu continuo me sabotando? Porque acredite ou não, a autossabotagem funciona no curto prazo. Ela evita conflito, frustração, rejeição, evita exposição. É um alívio imediato. É como tomar uma medicação para a dor. A dor some na hora,
mas esconde uma infecção que fica piorando por dentro. Tem uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes que sofrem de ansiedade. A evitação é a melhor saída, mas é a pior armadilha. Funciona assim: quando você está ansioso porque precisa fazer algo, como falar em público, ir numa festa que você não conhece ninguém, ou mandar uma mensagem importante, vem aquela vozinha que diz: e se eu faltar da apresentação? E se eu inventar que eu estou doente e não ir? Isso é um desejo de fuga, de evitar aquilo que traz ansiedade. E sabe o que mais alivia a ansiedade imediatamente? Justamente a fuga. Porque a partir do momento em que você percebe que você não vai mais precisar enfrentar aquela situação, que você decide fugir, a ansiedade vai embora e você se sente aliviada. Só que ela volta e volta pior, porque cada vez que você evita, você ensina para o seu cérebro que aquilo é realmente perigoso. O problema disso tudo é o custo emocional a longo prazo. Você vai acumulando arrependimentos, frustrações, a sensação de que você está vivendo uma vida menor do que poderia viver. Então, como sair disso? Como construir autoconfiança de verdade? Primeiro você precisa entender uma coisa: autoconfiança não se constrói tentando acertar sempre. Ela se constrói quando você aprende a tolerar o desconforto de errar. Quando você sustenta as decisões que você toma, mesmo com medo. Quando você cumpre possíveis acordos com você mesmo. E quando você se responsabiliza sem se punir. E quando você aprende isso, você não precisa mais se sabotar para se proteger. Agora eu vou te dar algumas saídas práticas, coisas que você pode começar a colocar em prática hoje. E a primeira coisa a se fazer é: troque a autocrítica por responsabilidade. A autocrítica diz: tá vendo? Você é um fracasso mesmo, você fez tudo errado. Já a responsabilidade diz: ok, eu errei nisso, eu não fiz aquilo que eu precisava. O que eu posso fazer melhor? O que eu posso fazer para solucionar isso a partir de agora? Percebe a diferença? Uma te paralisa, a outra te move. O segredo é perceber que aquela voz crítica e feroz não é sua aliada. Ela se disfarça de exigência sadia, de busca pela excelência, mas na verdade ela te mantém preso num ciclo de vergonha e medo. E ninguém cresce com medo. Na verdade, a gente se contorce para evitar a dor quando o medo está presente. A transformação acontece quando você começa a se tratar da forma como você trataria um amigo que você ama, que você quer ver crescer. Se ele cometesse um erro, você iria ficar esfregando eternamente aquele erro na cara dele? Ou você diria: cara, isso acontece. O que você pode fazer de diferente da próxima vez? Ou até mesmo você poderia acolher ele num dado momento, mas em algum momento você iria buscar de fato uma solução. Na prática, quando a autocrítica começar a se aproximar, pare, respire e se pergunte: isso que eu estou dizendo a mim mesmo vai me ajudar a melhorar ou vai piorar a minha condição? Se for a segunda opção, reformule. Errei, ao invés de eu sou um erro. Eu posso aprender, ao invés de sou um fracasso. Segunda coisa, pare de negociar os seus limites. Nós negociamos os nossos limites porque em algum momento aprendemos que o nosso valor depende de agradar os outros, de sermos úteis, de não incomodar. É como se carregássemos uma crença invisível. Se eu disser não, vou ser rejeitado, e isso seria insuportável. Mas olha que ironia. Quando você negocia os seus limites, você está se rejeitando primeiro. Você diz para si mesmo: o desconforto do outro é mais importante do que o meu.
E sua autoconfiança, ela vai embora junto com isso. Porque a autoconfiança, ela acontece quando você confia em si mesmo. E como que você vai confiar em alguém que te abandona sempre que alguém pede algo? As coisas mudam quando você entende uma verdade simples, mas transformadora. Você não precisa se justificar e ter uma razão boa o suficiente para dizer não. O simples fato de você não querer já é uma razão suficiente. Terceira coisa, diferencie a insegurança da incapacidade. A confusão entre essas duas coisas é uma das maiores armadilhas da mente humana. A incapacidade é objetiva. Se você nunca tocou violão, então você não vai conseguir tocar uma música agora. Simples assim. É a falta de habilidade no momento presente. E a coisa linda da incapacidade é que ela é temporária. Você aprende, pratica e desenvolve. Já a insegurança, a insegurança é uma profecia que se autorrealiza se você acreditar nela. Ela te diz: você não consegue, mesmo antes de você tentar. E quando você tenta fazer algo com essa voz na sua cabeça, você hesita, trava e se sabota. E aí você pensa: viu? Eu sabia que eu não conseguia, mas não foi a incapacidade, foi o medo disfarçado de certeza. Sentir insegurança não significa que você não dá conta. Muitas pessoas confiantes sentem insegurança. A diferença é que elas não deixam o medo decidir por elas. E por último, quebre suas metas em pequenas ações possíveis. A autossabotagem ama metas grandes demais. Vou mudar a minha vida inteira. Vou começar dieta, terapia, academia e um curso, tudo ao mesmo tempo. E aí, quando você não consegue sustentar tudo isso por variáveis motivos, o que acontece? Você desiste de tudo e diz: eu sou um fracasso mesmo. Foque em pequenos passos. Finalize mesmo que imperfeito. É melhor fazer 10 minutos de exercício todos os dias do que se programar para fazer 2 vezes na semana por 2 horas e não conseguir fazer nenhuma. Foque em pequenos passos. Construa evidências de competência. É melhor fazer 10 minutos de exercício todos os dias do que se planejar para fazer 2 horas e não fazer nenhuma. Cada pequena conclusão é uma prova para você mesmo. E é assim que a confiança se constrói, tijolo por tijolo, e não tudo de uma vez. Então, para fechar, a autossabotagem não significa fraqueza ou falta de vontade, e sim, simplesmente você está tentando se proteger de alguma dor que lá no fundo você tem medo que aconteça de novo. Mas a verdade é que você hoje é diferente de quem você era quando aprendeu a se proteger dessa forma. Você é mais forte, mais capaz e mais preparado do que imagina. E quando você aprende que você consegue lidar com o erro, com o desconforto e com a frustração, você percebe que você não precisa mais se sabotar, e sim simplesmente viver. Agora diz para mim aqui nos comentários qual é a sua maior forma de autossabotagem. Vamos conversar sobre isso. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e se você está vendo esse vídeo no dia do lançamento, eu te desejo um feliz ano novo, repleto de paz e alegria. Eu te vejo na próxima semana. Um forte abraço e até o próximo vídeo.